gente? Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo o vídeo. Perdão os cachorros latindo, não são meus, mas resolveram latir logo agora que eu vim gravar o vídeo. Mas ok, vamos embora. Então, o que a gente viu na aula de hoje fecha esse livro número 1 da gente, para que a gente possa iniciar de fato o livro 2. E esse assunto se chama a pontuação dos períodos compostos, certo? Então, dentro disso daí, vocês vão perceber a importância de separar as orações pela pontuação. No caso, uma das pontuações que vocês mais vão ver vai ser a vírgula, certo? E aí, embaixo da página 103, que foi a que a gente trabalhou hoje, vocês têm aqui a observação sobre a vírgula. Percebam que no livro de vocês, as definições, as partes gramaticais, elas são bem pouquinhas e os exercícios são bastante, porque é a questão de você pôr em prática a teoria, tá? E aí ele fala em relação ao fato de a vírgula não ser obrigatória nas orações subordinadas adverbiais. As adverbiais são aquelas que utilizam advérbios, tá, gente? Então, lembrando, advérbios são aquelas palavras que vão caracterizar verbos, advérbios ou adjetivos. Se o adjetivo caracteriza o substantivo, o advérbio caracteriza esses três classes gramaticais que eu falei: verbo, adjetivo ou o próprio advérbio. Por exemplo, quando eu digo que vocês falam muito, esse muito está intensificando o verbo falar. Então, o muito é a intensidade do verbo. Então, ele é um advérbio, porque ele está intensificando o verbo, beleza? Então, sempre pense dessa forma, tá? Quando eu digo que você fala muito alto, você não só fala alto, você fala muito alto. Alto é o quê? Um adjetivo. Então, esse muito também tem a função de advérbio de intensidade, tá? Ou fala bastante alto também. Bastante seria um advérbio de intensidade. E os advérbios são palavras invariáveis. Por isso que não existe meia cansada, tá? Meio cansada. Porque eu estou usando ele para falar em relação a um adjetivo. Logo, não existe meia, só meia de botar no pé, tá? A não ser que você use esse meia como um adjetivo. Por exemplo, meia porção de arroz. Então, porção é um substantivo. Esse meia está caracterizando um substantivo. Então, sim, ele tem que concordar com o substantivo ao qual ele se relaciona. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. E aí, quando a gente vai em relação aos exercícios que a gente fez durante as aulas, então, assim, inclusive, gente, por favor, lembrem de escanear essas páginas e mandar para mim, para ver que vocês estão realmente fazendo as atividades, tá? Não que eu duvide, mas eu gosto de ver para ter certeza, tá? E aí, na página 104, também aqui na parte de baixo, tá? A gente tem as orações coordenadas assindéticas. As assindéticas, elas são sim obrigatoriamente separadas por vírgulas, certo? E como vocês têm aí, a gente tem as adversativas, explicativas e conclusivas, certo? Então, essas três. A adversativa lembra a diversidade. A diversidade vai lembrar uma coisa oposta, certo? Então, vão ser ideias contraditórias. Quando a gente fala em explicativa, como o próprio nome diz, existe uma explicação sobre algum fato. E quando a gente fala em conclusiva, quer dizer, aquela atitude gerou tal reação. Então, essa reação vai ser uma conclusão, tá? Por exemplo, se você não estuda, você não passa de ano. Então, sabe? Por aí, tá? Então, conclui-se, no caso, que você não passaria de ano, né? Algo assim. Então, nesse final de capítulo, é basicamente isso que vocês vão encontrar no livro e que a gente viu na aula de hoje. E daí a gente fecha esse livro 1 para a semana que vem a gente iniciar o livro 2, certo? Então, quando entrar na aula, já entra com esse livro 2 em mãos para que eu possa iniciar as atividades. A gente viu uma introduçãozinha quando vocês voltaram da primeira aula, mas aí a gente mergulha de cabeça. Beleza, galera? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu dou uma olhada depois. Tchau, tchau. Se cuidem, até semana que vem.